Olá, turma de Chamacaru, do Instituto Ímpetus. Salve! Como é que vocês estão? Tudo em paz? Aqui é o professor Alisson para mais uma aula, né? A nossa terceira parte da aula de História da Educação. Gostaria primeiramente, né, de saber como foi o Natal de vocês, se foi um Natal próspero, com saúde, com as bênçãos de Deus, né? Agradecer aqui a Marcondes. Marcondes, muito obrigado, meu amigo, por toda essa oportunidade de crescimento, né, que você tem me proporcionado, que a gente como professor, a cada aula, cada convívio com os alunos, com a docência, crescemos também, né, como pessoas, como profissionais. Então, agradecer demais essa pessoa célebre que você é, uma pessoa que, graças a Deus, está aí construindo o seu futuro e contribuindo, né, para uma sociedade melhor com seu instituto. Janine, muito obrigado, minha querida, que Deus te abençoe sempre, com muita saúde, muita paz, né? Então, agradecer a vocês dois, né, por ser essas pessoas tão maravilhosas que proporcionam aí a oportunidade das pessoas construírem seus futuros, suas formações de ensino superior, né, e crescer para a gente ter uma sociedade melhor. Então, agradeço demais a vocês essa oportunidade. E, turma, muito obrigado por vocês me acolherem, me permitir crescer também como pessoa, como professor. Então, agradeço demais, vocês estão colaborando para que eu possa também ser uma pessoa melhor, um bom profissional. Então, para a nossa terceira parte, a gente vai, né, continuar aí do regime militar, né, dos anos 50 para frente, certo? Vamos fazer a terceira parte, uma aula bem discursiva também. Vai haver algumas mudanças, alguns pontos que a gente vai entrar bem interessante da educação. Aí iremos concluir só com os anos 90 até os dias atuais, certo? Na nossa quarta parte. Na outra coisa, na nossa terceira parte também, iremos falar um pouquinho do Paulo Freire, do trabalho do Paulo Freire, né, do Anísio Teixeira, do Darcy Ribeiro, né, que são pessoas significativas, né, para a educação brasileira, né, atual. Okay? Então, vamos lá. A gente falou um pouquinho, né, do ensino jesuítico, né, do período da República, né, período colonial, né, o crescimento que o Brasil teve da educação, no regime, não no regime, né, mas vamos dizer assim, no período, né, monárquico, né, que foi aí passou pelo período joanino, que quando a família real veio ao Brasil, depois teve aquela mudança do Marquês de Pombal, e depois entramos na República Velha, e já presidencialismo com a República, né? E aí a gente já teve as mudanças, né, dos escolanovistas, com o Estado Novo, com o governo Vargas nos anos 30, muito significativo também para o Brasil, porque aquele movimento dos escolanovistas fez com que a educação tivesse a cara que ela tem hoje, certo? Então devemos também aos escolanovistas o agradecimento pela luta deles, pelo empenho, né, a dedicação que eles tiveram no passado, para que hoje possamos gozar dessa educação que a gente tem hoje, assim, na questão da intelectualidade, certo? Do ponto de vista intelectual da nossa educação. Então, vindo para a década de 50, né, aí eu coloquei algumas propostas aqui mais democráticas, né, eu falando do Paulo Freire, que ele manteve uma relação com o governo nos anos 50, certo? Nos anos 40, quer dizer, 40 para 50, certo? No governo do João Goulart, certo? Nos anos 50, quer dizer, foi nos anos 50, após o fatídico falecimento do Getúlio Vargas, né, com o governo provisório do Jânio. Ele teve a tarefa, né, de pensar em uma educação melhor, então o Paulo Freire contribuiu bastante, né. E um dos projetos do Paulo Freire, que a gente ouviu falar nos tempos aí, foi aquela questão do Mobral, certo? Na verdade não era o Mobral em si, certo? Era o projeto de alfabetizar em 50 dias, em 40 dias, em 40 dias, que era o programa do Paulo Freire, que era o programa de educar em 40 dias. Ele tinha o objetivo de alfabetizar as pessoas que já estavam fora da escola, certo?
pessoas que são atendidas hoje pela modalidade jovens em adulto. Então, Paulo Freire, visando, né, essa clientela que havia, por N motivos, não frequentada a escola, estava fora, né, da questão da alfabetização, estava totalmente marginalizado. E então ele desenvolveu esse programa para poder alfabetizar em 40 dias estas pessoas, né? Ele fez o piloto desse programa, ele fez em Rio Grande do Norte, certo? E com certeza todo o estudo do Paulo Freire voltado à educação sempre levou em consideração que todos os educadores em si, a própria educação, pensasse como um sujeito pensante, né? um sujeito crítico, reflexivo, que pudesse se pautar daquilo que ele já tivesse como referência, certo? Então, o ser, ele modificava, na verdade, o ser, ele teria que modificar o lugar onde ele vive, certo? E não o lugar que vive modificasse o ser. Então, no programa do Paulo Freire, ele já tinha essa questão voltada para ter um sujeito mais pensante, um sujeito mais, como posso dizer, um sujeito mais atuante socialmente, certo? Então, o Mobral, ele foi um engodo do regime militar, porque quando os militares destituíram o governo do Jânio e aí assumiram, né, houve o golpe, né, em 64, os militares não iam usar mais o Paulo Freire, né? Porque também o Paulo Freire fazia parte dos movimentos antidemocracia, né? Então, pós-democráticos. Então, o que fizeram? Pegaram o Mobral, os militares desenvolveram o Mobral para substituir o programa do Paulo Freire, que era o alfabetizar em 40 dias. No entanto, pessoal, foi uma furada muito grande, porque por que o Mobral não foi para frente? Porque não foi algo pensado no sujeito, como o do Paulo Freire era. Então, era uma coisa legal? Foi uma coisa legal? Foi. Por exemplo, a modalidade jovens e adultos, a qual nós temos hoje na LDB, né, é uma voltada nas bases do programa do Freire, né? Quer dizer, a nossa EJA, né, que nós temos hoje, ela é base do Paulo Freire, não do Mobral. O Mobral foi aquele tapa-buraco que os militares colocaram, que na verdade não funcionou, e por isso que ele fracassou nos anos 70, porque justamente não tinha um currículo, por exemplo. Não via, era oposto ao que o povo do Paulo Freire propunha, que era, do Paulo Freire, ele não partia do zero, no caso do alfabetizar, né? Ele não partia do zero, ele partia do pressuposto do que o aluno já tinha. Então, parte daquilo que ele já tem. Vemos isso no texto do Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, o livro dele, né? Que eu até sugiro para vocês lerem todas as obras do Paulo Freire, são todas magníficas. Então, partindo do pressuposto do Pedagogia da Autonomia, a gente tem uma base bem bacana, sólida, de como a gente atuar na questão da alfabetização, na questão... Porque quando a gente fala que... Hoje a gente fala em educação inclusiva, que a gente fala, qual é o aluno da educação inclusiva? É todo aquele aluno que não está inserido no processo educacional. Não é só os alunos do artigo 58 da LDB, que é o altas habilidades, superdotados e transtorno TGD, né? Transtorno do desenvolvimento global. Então, não são só esses. E os que estão fora do processo do ensino também são alunos a serem inseridos, né?
Por exemplo, o aluno que ele é um analfabeto funcional, ele também é um aluno a ser inserido. Então, vale salientar que essa época do Brasil, né, esse período aí de 20 anos, que foi do regime militar, que foi de 64, né, a 85, foi uma coisa muito macabra, porque nas universidades, muitos cursos, né, filosofia, história, né, eram mal vistos, né, eram perseguidos, era, né, pessoal de letras também, pessoal de filosofia, né, sociologia, era perseguido porque faziam críticas ferrenhas ao sistema, né, aos militares, que era imposto, não era uma coisa democrática, discutida, era um negócio imposto. A sociedade. Né? A gente não está falando aqui nem mera. Nós estamos falando aqui de processos educacionais. Por exemplo, eles foram fortemente no tecnicismo. Por quê? Porque era uma coisa colocada automática para os alunos, era um processo de modelagem, era um processo de modelagem. Então, era mais fácil, mais proveitoso, né, para o governo, nesse caso a mão de obra operária, né? E nesse caso eles não tinham muito o que fazer com relação ao crescimento intelectual dos alunos, eles não eram interessantes isso para eles, até mesmo porque ia chocar com o governo totalitarista. Então também não era interesse dos militares fazer esse tipo de proposta pedagógica, né? Não havia na época, por exemplo, o PNE, Plano Nacional de Educação, a qual nós temos hoje, né? Não havia nem PNE, não havia meta da educação básica, nem nada, certo? Então era um negócio muito ainda desalienado, uma coisa assim, muito alienada, quer dizer, desculpa, alienada, uma coisa muito presa, certo? Paralelamente a isso, o Brasil vivia um momento crítico no ensino universitário, que é o que eu te falei, que houve aquelas sanções de vários cursos, né? A oferta não acompanhava o crescimento da demanda e a revolta pela falta de vagas ganhou força com as notícias das manifestações ocorridas na França. Porque, por exemplo, na Europa, porque o regime militar não foi só aqui, na Alemanha, na França, na Inglaterra, houve na Rússia, certo? Foi um negócio que se expandiu em nas principais nações, nas grandes potências mundiais. Houve esse levante da massa, em contrapartida aos governos totalitaristas, certo? Então, um fruto disso, né, foi o jovem da época, né, o estudante da época, o revolucionário da época, se uniu para fazer frente a isso. Quer dizer, o que a gente não vê hoje, por exemplo, no governo Bolsonaro, desculpa falar em governo, não é a proposta da aula, mas o que a gente não vê com o nosso governo de hoje, né, que é o governo Bolsonaro, a gente não via nos tempos passados. Por exemplo, nos anos 70, a massa, a população, principalmente de estudantes, eles faziam frente às injustiças, frente àquilo que estava sendo subjugado para a população. O que hoje a gente não vê no nosso jovem. Não que eles, quem que ir para a rua para brigar, não, mas que saibam se posicionar criticamente, que se interesse pelo seu país, pela sociedade melhor, né? que é o fruto de uma formação hoje escolar, né? E universitária. É isso, tem uma pessoa mais lapidada, mais polido, né? Mas não, a gente não vê isso hoje. É tudo calmo, é tudo calado, é tudo aceitável, certo? Que qualquer governo, seja o que está aí, ou outro qualquer, seja lá quem for, que estiver aí, que impor, o povo vai aceitar. Porque não tem mais resistência. Por que não tem mais resistência? Porque não tem mais conhecimento. O conhecimento não é uma coisa mais difundida. O povo se apega a muita coisa que não tem significação. Quando na verdade o que tem mesmo, né, significação, o povo não corre atrás. Na época surgiu a União, né, Nacional dos Estudantes, que eles foram à frente, eles se juntaram, fizeram uma frente junto às universidades para
lutar a favor dos seus direitos que foram subtraídos pelo governo. Então, no fim de 68, né, o general, né, Arthur da Costa, na presidência, programou o ato institucional AI-5. Gente, o AI-5 foi o ato mais severo que teve do governo na época, né? Foi o ato mais severo, foi o que puniu, foi o que torturou, foi o que privou, né? Foi o que deu toque de recolher. Foi muito covarde, né, a decisão tomada pelos dirigentes do país na época em instaurar um estado de sítio sem ter contra a população que era vulnerável, né? Não era contra opressores, não era um ato institucional contra uma invasão territorial, não, era contra a sua própria população, certo? E os únicos que estavam lutando conscientemente contra isso eram os estudantes. Muita coisa na época foi colocada, porque assim, como é que os militares tentavam amenizar o efeito disso? Nas escolas, eles propuseram na escola alguns conteúdos, né, nacionalistas. Por exemplo, OSPB, quem é dos anos 80 aí, né, que estudou, foi a escola ginasial da época, frequentou essa disciplina, né, OSPB, Educação Moral e Cívica, né, que era uma disciplina que vinha para nacionalizar, para que a gente amasse a nação. Justamente que é o pensamento dos militares, né? Outra coisa que a gente tinha que cantar o hino da bandeira, o hino do soldado, o hino do estado, não sei, era vários hinos o dia todo, cantando o hino a semana toda. Datas comemorativas, principalmente Proclamação da República, 7 de setembro. Ixi, hoje a gente não vê muito mais isso aí. Principalmente depois dos anos 90. Depois dos anos 2000, vamos dizer assim. Que eu ainda peguei os anos 90 e ainda vi isso aí na escola, mas hoje eu não vejo mais não. Hoje a gente não vê mais isso aí não. Sabe, a escola entrar em estado assim, de festejar o dia da bandeira, o dia do soldado. Não, acabou isso aí. Até o dia do índio sumiu das escolas. Praticamente. O ensino religioso também era uma forma, trazia temas voltados justamente para que pudesse ir contornando todo aquele estado de mau gosto, né, proposto pelo governo nas escolas, né, e nas universidades também. Então, em julho de 71, o Ministério da Educação, né, Jarbas Passarinhos, ele oficializou, né, o vestibular classificatório nas universidades, que é aquele que a gente tem hoje, certo? Algo que se manteve até hoje, algo que se mantém até hoje. No mês seguinte, a aprovação da Lei 56/92, que determinava a organização do ensino do primeiro grau e segundo grau, em vez de primário e ginásio e colegial, porque lembra que ginasial e colegial veio lá da República Velha, era um negócio ainda da República Velha, que foi ainda consolidado pelo governo Vargas, né, nos anos 30. A gente ainda teve isso aí até o final dos anos 80, certo? Então, hoje a gente tem o primário e o primeiro grau e o segundo grau, né? Primeiro grau, que hoje a gente entende como até o 9º ano, e o segundo grau, que é o ensino médio, né? E também foi reformulado também o tempo de 14 anos, né? Também aí foram colocadas mais algumas mudanças com relação ao currículo, como na disciplina de História Brasileira, História Afrodescendente,
geografia, a geografia geopolítica também já entrava no contexto, porque antigamente tinha aquela geografia de relevo, de clima, de vegetação, e aí já entrou a geografia econômica, falando do desenvolvimento econômico das nações, sobre as relações capitalistas de mercado. Aí já teve essa mudança também em algumas disciplinas que precisavam dessa teorização, visando também esse sujeito melhor lá no final, né, do colegial, né, no caso do ensino médio. Né. A lei estabeleceu ainda a inclusão das disciplinas de estudos sociais. Eu tive essa disciplina aí, estudos sociais, com conteúdos que seriam de história e de geografia. Antigamente a gente não tinha geografia e história, a gente tinha estudos sociais, principalmente no primário, certo? Que é no primeiro grau. Os professores eram polivalentes, atuavam nesse segmento, passavam a ser formados no magistério, né? Com nível de segundo grau, quer dizer, o cara não era formado na universidade, ele já com nível de ensino médio ele já dava aula lá embaixo, não tinha necessidade de ser magistério. Lembra que tinha o normal, primeiro, segundo, terceiro e quarto normal. Aí tinha o científico, tinha a escola profissionalizante e a escola do comércio, então a escola técnica, que com nível de ensino médio, certo? Aqui era nível científico, né? Podendo ser também normal. A ideia era transformar o pedagogo em um técnico de educação de acordo com a política tecnocrata do governo. Por exemplo, o pedagogo, ele era o cara da ciência, certo? Era um cara que se formava para ciências educacionais, não para magistério. Então, quem era pedagogo nos anos 70, nos anos 80, quem era pedagogo nessa época, vindo lá de trás, é o cara que era para fazer estudos científicos, sabe? Ciências políticas educacionais, porque entendia de muita coisa. Por isso que o curso de vocês é desse tamanhão. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é que quando foi próximo já da Constituinte de 88, com o pensamento já da educação melhor, mais contextualizada, e aí em subdividir o ensino, o primeiro grau, em 2 etapas, ficou aquém de precisar de uma pessoa, de um profissional habilitado que tivesse mais intimidade com a formação docente, com a formação da criança, no caso, né? Com a formação da criança. E não tinha outro profissional tão bem habilitado quanto o pedagogo, né? Porque lia toda aquela galera lá, do Vygotsky, Piaget, Skinner, né? Ana Teberossi, Amília Ferreiro e mais, né? Francis Bacon, a galera todinha aí, tanto os alemães quanto os europeus, os ingleses, né? Franceses. Então, o pedagogo era o cara mais indicado para ficar responsável pela formação da criança. Né? E aí foi onde houve a indicação para esse profissional ser o responsável por essa etapa da educação. Então, os concursos públicos eram poucos na época. Por exemplo, a gente havia pouco magistério, porque era tudo coisa de QI, de que indicação, que você tivesse uma ligação com o governo, com o vereador, com o prefeito, com alguém assim, eram ofertados esses títulos, né? Que depois da Constituinte de 88 foram consolidados, certo? Quer dizer, o concurso público só passou a ser obrigatório para qualquer cargo público a partir de 88. Antes disso, a galera entrava só por QI mesmo. E aquela galera que entrou lá atrás, quando publicaram a CF 88, estabilizaram essa galera todinha. Quer dizer, eles não precisaram fazer curso, ficaram lá, foram efetivados, né? Então, quem entrou antes de 88, mão na roda, não precisou fazer prova e teve a estabilidade, né,
do concurso, do curso, né, do concurso, do cargo lá que, né, estavam pleiteando. Apesar, e assim, a questão monetária também do salário dos professores era irrisória, né, porque não era profissional bem quisto, porque trabalhava com a formação, trabalha com o pensamento, com a formação do pensamento dos jovens, das pessoas. Então, era um cara que também no regime militar foi perseguido bastante, certo? Isso, o professor que não estivesse do lado do governo, já sabe, era peia, né? Então, não tinha essa valorização como tem hoje, né? Que foi conseguida com muita luta também, pessoal. Certo? Então, hoje, até hoje, a gente, para ter uma estabilidade, por exemplo, uma progressão do efetivo, né? Vai ter uma progressão. É uma luta. Quem que pedir ao sindicato para reivindicar, quem que entrar na justiça. Uma coisa que é direito seu, que você conquistou, com muito suor, muitas noites em claro estudando para passar no concurso. Para os outros ficar botando banca para pagar uma coisa que é direito seu. Quer dizer, né, lá nos anos 70, 80, até 80 também, muito difícil. Nos anos 90 também. Só melhorou nos anos 90 porque a gente vai entrar naquela pauta lá do financiamento internacional do FMI para a mudança da política educacional do mundo todo. Aí sim, teve mais dinheiro, salários melhor, mais gratificação. 90 para trás, muito ruim. Mobilização e abertura. Pronto, começou aqui essa perspectiva da educação que a gente tem hoje, certo? Principalmente dos ajustes, né, que chegaram já. Então, esse cenário se somou à crise do petróleo de 73, que acabou com o chamado milagre econômico, que na época transformou o produto interno bruto, que era o PIB, né? A militância política ficou mais forte, as pessoas começaram a reivindicar uma democracia mais. Então, diante desse fortalecimento, né, democrático do povo, né, um dos últimos generais, que foi o Geisel, né, iniciou em seu governo o processo de abertura lenta e gradual que acarretou com as mudanças educacionais. O ensino do primeiro grau, né, municipalizado, quer dizer, ele delegou aos municípios o fundamental, que depois iria ser fundamental, era o primeiro grau. Numa tentativa de descentralizar e democratizar o sistema. Isso lá em 79, o ano que eu nasci, lá em 79 já começou o pau. Então, o Ministério da Educação e da Cultura foi assumido por um professor universitário pouco identificado com o regime. Olha aí, começou a maneirar, né? Pouco identificado com o regime, quer dizer, não vestia a camisa dos militares na época, né? Isso que ele quer dizer aí. Então, Eduardo Portela começou a mexer aí nas coisas para poder ajustar, né? O último governo militar, que é o de Figueiredo, né? O último presidente militar, intensificou o processo de abertura, revogou a obrigatoriedade do segundo grau a ser profissionalizante e criou programas específicos para o ensino voltado à população de baixa renda, que geraram poucas mudanças na prática, né? Na verdade, que ele não era militar, né? Isso aí foi o último, até 84. Em 85 já começou um período de transição para presidencialista de novo, né? Com o presidente votado pelo povo. Então, 3 anos depois, se encerrou a ditadura militar, que ali foi 81, aí 82, 83, 84. Aí 85 liberou geral. Então, 3 anos depois, se encerrou a ditadura militar no Brasil. Tancredo Neves, aí é a idade, né? O ano dele, né? Que ele é nascido em 1910, faleceu em 85. Ganhou a eleição indireta, mas morreu antes da posse. E seu vice, que foi Sarney, assumiu, tomou conta. Foi o primeiro governo da Nova República, que chama Nova República, né? Porque a gente tem a República Velha e a Nova República. A República Velha era o Marechal Deodoro da Fonseca.
E aqui era o Sarney, iniciando a nova república, que é essa que a gente tem hoje. República. Aí vamos lá, gente. Então, educação pós-ditadura. Qualidade para todos. Esse qualidade para todos foi o tema da conferência de Jomtien, lá na Tailândia, que eu citei lá atrás, você lembra? Lá na nossa aula 1. Então, com o fim da ditadura militar, vários aspectos da política nacional foram repensados, porque havia uma massa enorme, gente, de analfabetos e de gente fora da escola. Principalmente a galera lá de baixo, que é o pessoal da baixa renda. E entre eles estava a educação. Entre os primeiros anos da nova república, o foco esteve na elaboração da Constituição. Pensando nela, os participantes da 4ª Conferência Brasileira de Educação, realizada pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a Associação Nacional de Educação, né, e o Centro de Estudos da Sociedade, em Goiânia, em 1986, finalizaram o evento com uma lista de propostas em que incluía a efetivação do direito de educação para todos os cidadãos ao ensino. E o que o Estado deveria garantir garantir esse direito, né, de todo cidadão ter direito à escola, não só a parte da educação, mas com tudo, certo? Até o ensino superior. Então, em 5 de outubro de 88, a nova Constituinte foi finalmente aprovada, que é a CF 88. Né? Lá precisou, porque assim, dentre os artigos da Constituinte de 88, não cabia, na verdade, né? não coube, dependendo do tempo verbal, todas as mudanças que deveria haver na nova educação brasileira. Para isso foi pensado num projeto, foi solicitado aos deputados, né, que elaborassem um projeto voltado para um projeto-lei para a educação, para normatizar a educação. E aí começou o pensamento que veio lá dos escolanovistas para fazer uma educação igual para todos. Uma educação que atendesse a toda a massa brasileira, de todas as camadas. Surgiram 2 nomes aí, certo? Surge o projeto do Darcy Ribeiro e de outro colega também voltado para a educação, para esse projeto-lei. Então, com a mudança também da Constituinte, foi delegado que essa mudança houvesse para um financiamento também. Né? Para haver a manutenção da educação, deveria haver uma verba. Né? E lá, na Constituinte de 88, já foi decidido que a União entraria com 18% do produto interno bruto e os estados e municípios entrariam com 25% do produto, né? Vamos dizer assim, da arrecadação de impostos, né, e transações comerciais. Aqui nesse trecho aqui diz assim, 2 anos depois, durante a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, foi aprovada uma declaração internacional que levava o nome do evento, que era Educação para Todos, com o fim justamente de apoiar, financiar e estruturar os países com a educação muito ruim, e o Brasil estava no topo da cadeia, para a educação de outro nível, certo? Então, aí onde começou a nossa essa educação que a gente tem hoje, com essa cara que a gente tem hoje, certo? Começou lá, nos anos 90, com a conferência em Jomtien, nos anos 90. Né? Na verdade, foi em 1990, né? Em agosto. Então, Darcy Ribeiro foi o escolhido, né? O projeto dele foi o escolhido para ser o projeto da Lei Orgânica da Educação, da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Foi o projeto dele, que foi escolhido pelos deputados, levou mais votos na Câmara, foi sancionado pelo Fernando Henrique Cardoso, que assumiu
Em 92, diante daquele evento trágico, né, vergonhoso do Fernando Collor com o impeachment, né, por aquele escândalo financeiro com o seu ministro da Fazenda, né, que depois foi até assassinado. Pensa aí como teve muita coisa errada lá naquele ano, viu? Que depois ele foi assassinado numa casa de praia, né? Que é o PC Farias, Paulo César Farias, era o ministro dele, que era um dos responsáveis pelo escândalo financeiro. Bom, dentro disso, em 1996, né, a LDB foi aprovada, e a nossa que é a vigente de hoje, né? Então, Darcy Ribeiro era um senador, era político na época, era deputado, depois foi ser senador da época, e elaborou com seus colegas, né, todos os artigos, tudo aquilo que normatizava desde do zero, praticamente, desde os princípios da LDB, que estão lá no artigo 2, 3, né, no artigo 3, quer dizer, desde os princípios, como deveria, só que ela veio mudando, ó, ela veio mudando durante todas essas décadas, ela veio mudando, tem coisa de todos os anos tem uma mudança na LDB, mas a base ainda é a mesma, certo? Mudaram princípios, alguns princípios foram adicionados, outras mudanças na estrutura da educação foram mudadas, estão lá na LDB, né? Mas graças a Deus, diante da mudança da LDB 9394, a gente hoje tem uma educação mais sólida. Por exemplo, com o financiamento do FMI, lá por conta da conferência do Jontin, trouxe uma mudança. A gente teve um fundo de manutenção, que a gente tem hoje o Fundeb, mas o primeiro foi o Fundef, Fundo de Desenvolvimento da Educação do Ensino Fundamental, porque era onde ele estava mais crítico, onde estava mais ruim, né? Então, onde precisava que houvesse uma estruturação, porque onde havia maior evasão escolar, índice de reprovação, analfabetismo, era no fundamental. Por isso que o primeiro fundo de manutenção da educação foi destinado ao ensino fundamental, para tentar sanar todas aquelas irregularidades que foi detectado também pelo estudo que foi feito, visando atender os anseios da conferência de Jontin. Então, em 97, a gente ganhou aí os PCNs, né, os parâmetros curriculares. Em 98, as diretrizes também foram promulgadas também nessa época. A gente teve o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, também nos anos 90, já no final dos anos 90, 98, 99. Merenda escolar, caminho da escola. Então, o final dos anos 90, na verdade toda a década de 90 foi revolucionária para a educação, certo? Hoje a gente tem a Base Nacional Curricular Comum, que a gente irá falar na quarta aula, mas ela nasceu com os PCNs, as diretrizes dos anos 2000, as mudanças que houveram em 2003, 2006, 2005, trouxeram grande significação para a educação que a gente tem hoje, certo? Obviamente que aí, em 2017, né, que foi a única revolução que teve na educação, assim, que foi a aprovação da BNCC, da Base Nacional Curricular Comum, que veio para... Porque assim, de décadas em décadas, de tempos em tempos, é preciso trazer uma nova perspectiva para a educação. Na aula 4 eu vou comentar algumas coisas que fazem com que nossa educação ainda não seja aquilo que está no papel. O próprio Saviani, que no começo dessa aula aparece o nome dele, né? O próprio Saviani, que fez parte de toda a história da educação, que faz parte de toda a história da educação, sabe muito bem do que eu estou falando quando a gente diz que a nossa educação ainda vai demorar muito para ser aquilo que ela está no papel. E o Paulo Freire não está mais aqui para participar da nossa aula.
e dar a sua contribuição. Mas o pensamento dele está, os livros deles estão aqui na nossa cabeça. Por isso leiam a obra de Paulo Freire. Leiam o Paulo Freire. Conheçam o Paulo Freire. Não só ele, mas toda a galera que construtivista, socialista, por exemplo, Marx. O Karl Marx trouxe bastante mudanças, né? Não só para a educação, mas para o trabalho também, para as relações trabalhistas, de direitos trabalhistas, né? Que estão presentes na nossa CLT, por exemplo. Então, o Fundef, né, o Fundo de Manutenção de Valorização do Magistério, né, que englobou o primeiro e o segundo grau, né, foi feito pensando na estruturação da rede regular de ensino, né? FHC, que era o Fernando Henrique Cardoso, emanou um segundo mandato, né, que incluiu o Brasil, o Programa de Internalização de Avaliação para os Alunos, que era o PISA, né? Hoje não tem mais o PISA, né? Mas a gente tem a SAEB, né, com esse propósito, certo? O PISA, certo? Esse sistema de avaliação era para justamente fazer o que o SPAES faz hoje e a SAEB faz hoje. Avaliam como é que está o desenvolvimento da educação nacionalmente, não digo o SPAES, que é restrito ao estado do Ceará, mas a SAEB é nacional. Então, faz aquele raio-x de como está a educação, para dar um feedback para o governo e para as políticas públicas nacionais, mostrando aonde a educação está mais regular, onde está menos regular, para que se possa investir não só financeiramente, mas estruturalmente, né? Como está lá no artigo 8 da educação, né? Como está no artigo 9 também da educação. Então, precisa, isso eu estou falando da LDB, viu, pessoal? Precisa ter essa dimensão de como é que está tudo, como é que está funcionando, como é que está a sala de aula, e aí como é que eles sabem? Pelos resultados dessas avaliações externas, né? Sabendo nós que, na verdade, elas não dão o resultado real, porque não é feito da maneira que é para ser, né? E aí a gente sabe. Mas, sobretudo, não havia, e essa ferramenta existe com esse propósito, né? Então, foi uma coisa para melhorar? Foi, com certeza, né? Então, na mesma época, criou-se também o Exame Nacional de Ensino Médio, o NEM, também para habilitar os alunos do ensino médio ao ensino superior. Então, eles irem de forma não convencional, porque quando dá a forma convencional são os vestibulares, né? E o Enem substitui os vestibulares, né? Ele é uma forma de vestibular indireta, certo? Que aí você faz o Enem, tira uma nota boa no Enem, aí você pega a nota do Enem e insere lá no SISU ou no ProUni. E aí você galga a vaga na universidade, né? Aí fala também dos programas dos PCNs, ou Parâmetros Nacionais Curriculares, os RCN, que é os referenciais curriculares, né, tanto da educação infantil como do ensino fundamental. Criou-se também a Câmara Nacional de Educação, que é em Brasília, né, a CNE, Câmara Nacional de Educação, que ela fica responsável também pela organização de diretrizes estaduais do Distrito Federal e dos municípios, né, com relação à implantação de programas para a educação. Em 2001 foi aprovado o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, que eu estou falando, que isso aqui lá nos anos 80 fez muita falta. Por isso também que o Mobral não foi para frente, porque não havia meta. Então, no PNE é previsto na Constituição por 10 anos, quer dizer, de 2001 a 2010 foi o primeiro PNE, de 2010 aí para frente outro PNE, porque aqui a gente tinha X metas a cumprir, certo? Que era educação
educação para todos de 4 a 17 anos. Todos deveriam estar dentro da escola, de 4 a 17 anos. Então, universalização do ensino de 4 a 17 anos. Ah, professor, por que não entra a creche? Por que, minha gente? A creche não é obrigatória. Ela é gratuita, mas ela não é obrigatória. Olha na LDB, tem lá. A educação, lá tem lá. A educação infantil é dividida em 2 etapas. Creche, de 0 a 3, pré-escola, de 4 a 5. 4 a 5 é obrigatório e gratuito. Mas 0 a 3 não, só gratuito. Obrigatório não. É por isso que... Então, pessoal, se tratando do plano de metas, né, de 2001, onde foram construídas aí as metas previstas para a melhoria da educação, para a expansão, né, no caso da assistência, né, à educação, principalmente no quesito vamos dizer assim, integrar a todas as etapas, né, atender a maior clientela possível, né, e também propor uma reestruturação financeira, né, pedagógica, voltada aí para o próprio equipamento, né, para a própria escola em si, né. Vamos olhar aqui. Sim, aí isso reforça também um olhar novo para a própria pedagogia, no caso do governo, né? Lula, quando entrou, ele em 2003, ele já, um dos planos do governo dele, da campanha dele, era trazer uma nova perspectiva para a educação, principalmente no campo da alfabetização, né? Como o Mais Educação, foi do governo Lula, né? Que aí o Mais Educação ele veio como um contraturno, foi tipo a escola integral, né? Essa escola integral que a gente tem hoje no ensino médio, a escola, vamos dizer assim, o Educa Mais, ou o Mais Educação, como mais foi conhecido, era o contraturno, né? Ele era mais voltado para aqueles alunos com mais deficiência de aprendizagem, de letramento, né? Tanto para o Fundamental 1 quanto para o Fundamental 2. E ele vinha no contraturno, quer dizer, os alunos do turno da manhã vinham à tarde, os alunos da tarde vinham no turno da manhã, né? Ele tinha um novo financiamento, então ele não entrava no financiamento da escola regular, e sim, era um programa que capacitava professores, que selecionava professores por meio de seleção, tinha uma proposta pedagógica alinhada ao plano vigente, o atual. Então, os professores eles trabalhavam em equipe, né? Trabalhava por nível de aprendizagem, então muito crítico, intermediário e adequado, né? Sendo que o programa Mais Educação ele era para atender mais realmente quem estava no crítico e no muito crítico, então no vermelho e no laranja, para poder, quando essa galera chegasse ao final, né, do ciclo, tivesse com um conteúdo, não é nem conteúdo, tivesse um nível melhor de aprendizagem, né? Aqui são algumas considerações, né, dessa primeira etapa da aula, que foi a Constituinte de 88, a Conferência de Jonte em 90 e todas aquelas mudanças que houveram nos anos 90, LDB atualizada, né, a nova LDB, que é a de 96, o primeiro plano PNE, que é um plano de governo, no caso não é de Estado, é um plano de governo, que é o PNE, 2001,
Em 2001 é aprovado também o piso salarial, ou 2010 é aprovado um piso salarial para o magistério, né? E aí a expansão dos investimentos em 2005, né? Que aí era, como a gente já tinha as provas externas mais voltadas para segundo ano, quinto ano, nono ano, no caso aqui era o oitavo ano, a gente já tinha essas avaliações, então foi criada outras avaliações voltadas para o quarto, voltado para o oitavo, voltado para o sétimo, para ver como é que ficava essa avaliação, como é que ela ia se comportar em relação ao nível de aprendizagem, porque quando a gente tem avaliações voltadas só para as séries críticas, segundo, quinto e nono, você deixa as outras séries descobertas, certo? Menos que a gente tenha aquelas avaliações somativas, as avaliações formativas, que elas são avaliações contínuas, né? São avaliações, pelo menos a formativa, pelo menos a avaliação formativa, que é aquela que o professor trabalha durante todo o período ali com os alunos. Mas ela não tem um caráter como a avaliação externa, né? Ela é um diagnóstico para a escola, para o professor, não para o município, para o estado, né? Então, também foi criado outras avaliações com o intuito de melhorar, né, essas salas, né, a avaliação, o rendimento dessas salas, visto que a gente ficou muito tempo, muitos anos, descoberto de qualquer tipo de aparato físico para aferir a aprendizagem dos alunos, né? Outra estratégia também presente nesse período, né, foi a das escolas de tempo integral, né, como eu te falei agora anteriormente, né? Foi também uma iniciativa do Darcy Ribeiro, junto com os outros, vamos dizer assim, pensadores da época, que estavam também ali com o intuito de trazer uma ferramenta, né, que pudesse proporcionar para o Brasil um sistema que monitorasse o desenvolvimento da aprendizagem, porque isso era novidade, porque não tinha, né? Até mesmo quando a gente olha para os anos 90, você não olha nenhum tipo de aparato desse que a gente tem hoje para monitorar a aprendizagem, né? Não tinha como monitorar eu não digo a escola, beleza, mas eu digo assim, o governo em si. Como é que ele monitorava? Onde é que estava bom, onde é que estava ruim? Não tinha como, porque não tinha. Então, as avaliações externas, que chegaram com os anos 2000, elas foram ferramentas que foram necessárias para monitorar essa evolução. Já que ia monitorar para ofertar um financiamento, ofertar um condicionamento pedagógico melhor, né? Não é só dinheiro, né? Então, tinha que ter uma ferramenta que fosse fazendo o raio-x, de onde estava bom e onde não estava. 2009, né, aí vem a emenda constitucional, né, que garante, essa emenda aqui, ela, vamos dizer assim, ela consolida o artigo 1 do plano 1, né, lá do plano da educação, a meta 1, né, a meta 1 e a meta 2, que é garantir educação, garantir educação para todos, né, que já estava lá nos anos 90 com a Conferência de Chongqing, que é dos 4 aos 17. Né, porque a creche ela fica fora, só entra para a escola, que é de 4 anos, né, mas o 0 a 3 fica descoberto. Mas é gratuito e é preciso o município ofertar a creche. Só que ele não é obrigado constitucionalmente a abrir todas as vagas para todo mundo, né? Por isso que as vagas de creche são mais escassas. Mas agora, depois de 2009, nem depois de 2009, depois eu acho que já foi agora mais recente, a creche ela já passou a ser um plano de governo municipal e estadual, para que garanta mesmo mais creches. Então, em 2016, se eu não me engano, houve um programa só para criar creche, né? Incentivo para o governo municipal para criar creche.
Então, quando foi em 2010, consolidou-se essa primeira etapa do PNE, né, o primeiro PNE. Então de 2010 para frente já foi um outro PNE, né? Na verdade não foi nem 2010, foi 2014, né? Eles demoraram um pouquinho aí, atrasaram um pouquinho o relógio do novo Plano Nacional da Educação, né? Que tem vamos assim, que vigora 10 anos. Então o outro foi 2014, né? Que aí a gente ainda estamos nele, né? Outra coisa que a gente meio que desacelerou depois de todas aquelas mudanças do governo dos anos 2000 ali, né? Com o governo da Dilma a gente deu uma desacelerada, né? Mesmo tendo posteriormente, em 2017, a questão da LDB, ou a questão da BNCC, mas em alguns suprimentos a gente não cresceu tanto, né? Na próxima aula, quando a gente falar dos anos atuais, né, dos dados atuais, as mudanças atuais da educação, eu vou apontar, também a gente vai falar um pouquinho por que não está dando certo, cara, porque a gente fica trabalhando números e não fica trabalhando pessoas, né? O governo municipal, o governo estadual e até o governo federal trabalha números, não trabalha pessoas, trabalham com números, não com pessoas. Aí é o X. Um outro ponto que eu comentei lá na primeira aula, ou foi na segunda? Eu acho que foi na primeira aula. A questão de investir na escola e não investir na família. É o outro ponto chave porque a educação brasileira ela fracassa. Porque só investir em escola não adianta. Não vai fazer diferença. Há de se investir em família. Tão quanto investir em escola. Eu não digo na proporção que investir em educação e investir em escola. Não, também não precisa tanto. Mas que se deve haver um olhar voltado à família, sim. Porque uma família mais estruturada é um aluno mais preparado para assimilar tudo aquilo que a escola tem a oferecer. Né? Em contrapartida, se eu tenho uma família desestruturada, quer dizer, um aluno emocionalmente desequilibrado, um aluno afetivamente despreparado, desmotivado, ou sem amor, sem afeto, ele não tem condições de enxergar aquilo que a escola tem a oferecer, né? De compreender todo aquele aparato da escola, né? E aí ele vai terminar a vida dele da escola incompleto, certo? Não preparado para o tanto, né? Para se inserir socialmente. Então perde a sociedade, perde a família, perde ele próprio, perde todo mundo. E quantos saem da escola sem condições de crescer na pirâmide? Aquela pirâmide que eu falei na primeira aula, que é a pirâmide do positivismo, que organiza a sociedade, né? Que a gente tem aqui o povão aqui, né? a classe trabalhadora, nós temos as classes baixas aqui embaixo, e aqui tem a classe alta e a classe média. Então o nível de conhecimento científico, intelectual, faz que ele progrida nessa pirâmide, ele ascenda essa pirâmide. E aí se ele não tem, ele vai ficar lá embaixo. Só os que têm é que conseguem galgar esses degraus. Mas não tem, vai fazer o quê? Vai ficar lá embaixo. Né? Aí, peão, mão de obra, escravo do capitalismo. Né? Porque muita gente acha que o Brasil não escraviza. Escraviza intelectualmente, socialmente ele escraviza. A classe dominante ela escraviza de baixo. Né? E é uma escravização assim tão assim, não é a palavra que eu ia colocar, não dá certo, não era utópica, porque utópica é um abstratismo, mas é uma realidade assim, é uma escravidão assim tão facetada que o cara que está sendo escravidado, ele não sabe que está sendo escravidado, ele passa uma vida sendo escravo, mas
na verdade ele não acha que é escravo, porque ele não reconhece o que é ser escravo, sabe? Então é uma manipulação vertical. E a escola é que tem, vamos dizer assim, a função de preparar esse cara para que ele não faça isso, para que ele não se permita ser. No entanto, ela fracassa, porque a escola também não tem papel de família, nem, né? Então precisa que o Estado faça isso, garanta essa assistência familiar, garanta para que tudo possa desenvolver da maneira do melhor possível, né? Ok? Então, além de todas as mudanças políticas que interferiram na sala de aula, essas da década incluíram uma grande revolução tecnológica. Na verdade, a escola do ontem e a escola do hoje, meu Deus do céu, nem se parece, né? Hoje a gente tem as TICs, tecnologias aplicadas à educação. Nossa, cara, como isso é bom. Hoje aqui nós com TICs, essa aula aqui só é possível, né? Só está sendo possível a aula online, a aula gravada, só é possível por conta das TICs. Por exemplo, lá nos anos 2000, o ensino EAD só pode ser possível por conta das TICs. Então, o ensino virtual, né, das plataformas AVA, né, ambiente virtual, só puderam ser possíveis por conta das TICs. Então, hoje a gente falar na história da educação e a gente se remeter ao passado, reconhecendo tudo aquilo que evoluiu de positivo para garantir, por exemplo, o ensino superior, nossa, não evoluiu tanto quanto a educação básica, mas o ensino EAD foi uma revolução tecnológica gritante para milhões de brasileiros que não tinham acesso à educação superior e que agora com essas faculdades que trabalham com EAD exclusivamente, por exemplo, ou semipresencial, ou totalmente EAD, garantiu para esse público, né, que não tem tempo para ir todo dia para a universidade, ou às vezes não tem uma universidade perto para ir, ou não tem condições de se locomover até uma universidade, tem em seu domicílio, né, a oportunidade de fazer em seu próprio domicílio um ensino superior, ter o certificado, diplomado, reconhecido pelo MEC, tudo bacanazinho, tudo legal. Então, foi coisas dos anos 2000 que meu Deus, que, né, foi uma revolução que é marcante, a gente precisa reconhecer, né? Então, a história do ensino superior no Brasil também é algo pontual que a gente deve reconhecer tudo aquilo que foi tecnologicamente mudado, cientificamente mudado e filosoficamente mudado no ensino, não só para a educação básica, mas também para a educação superior, né? A gente tem a educação brasileira, 2 níveis: educação básica e educação superior. As salas rurais, quando a gente fala em salas rurais, informatizadas, bilíngues, por exemplo, para a educação quilombola, né? A tecnologia permitiu também que essa aula virtual, essa educação tecnológica nossa, né, chegasse lá nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, né? Seria interessante, quando for possível, né, nós aqui, enquanto ímpetos, nos locomovermos a uma comunidade quilombola, que tem perto aqui, a gente, quase 150 quilômetros da gente aqui, tem uma comunidade quilombola, que tem uma escola quilombola, que trabalha as duas culturas, né, a cultura brasileira e a cultura africana, né, que é bilíngue, mas também que passa por necessidades também, né? Não é toda a comunidade quilombola que tem tecnologia, internet, aparato tecnológico como computadores, certo? Proinfo, né? Até mesmo para aqui, quando a gente olha para a zona urbana, é um monte de Proinfo desativado, sala fantasma. Quando não tem um computador, não tem um profissional, porque precisa ter um profissional. Outra coisa, quando a gente trabalha aulas de informática, não é a aula de informática, é a informática dentro de todas essas disciplinas.
É dentro de história, dentro de geografia, dentro de artes, dentro de inglês, dentro de português, dentro de geografia. É todo o currículo. Não é aquele dia tal, no dia tal da semana, o aluno vai ser retirado da sala e vai para o laboratório de informática. Não. A informática ela para ser trabalhada universalmente dentro de todo o currículo da base comum. Sim, ele deve ir ao laboratório também, ter contato, manusear o computador em si, né? Não só a parte física, mas a parte digital também, certo? Mas a informática em si ela deve ser permeada por todo o currículo. Aí a gente chama de como chama? Esqueci o nome, olha. Não é multiculturalismo, não é, são multiculturas, mas é quando interdisciplinar, multidisciplinar, pronto, multidisciplinar, porque nós temos o interdisciplinar e nós temos o multidisciplinar, que o multi é quando ele permeia todas as áreas, né? Nós temos ciências humanas, né? Áreas das humanas, das exatas e de linguagens, né? Então, quando a disciplina ela permeia todas as outras, né? A gente tem uma disciplina multidisciplinar. Pronto. Essa é a informática, ela deve ser assim. A tecnologia, né? Ela deve permear todo o campo científico. Com a lei 11.274, né, aí de 2006, houve uma redação, a redação que mudou o ensino fundamental de 8 para 9 anos, né, e a gente estendeu para 8 anos, né, de fundamental. Então, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, certo? A fim de quê? A fim de deixar o aluno mais tempo ali na educação básica para que ele possa aprender mais, para que ele possa ter mais acesso a coisas necessárias para a vida profissional dele, para o relacionamento lá fora, né? Para os relacionamentos interpessoais dele lá fora, em sociedade, né? Então, essa duração de 9 anos, ela reconfigurou uma estrutura que já era bem antiga, né? Já era desde lá do regime militar, bem antes do regime militar, que já tinha aquela configuração, né? do ensino fundamental, né? Do ensino primário e do ensino secundário. Lá atrás, quando surgiu o primário e o secundário, quando foi configurado com a LDB de 61, já ficou daquele jeito. Então, agora em 2006, né, aí ele reconfigurou, depois de não sei, mais de 30 anos, reconfigurou de novo o fundamental, e aí sim deu uma nova cara, até reconfigurou os currículos, né, ficou uma coisa mais ajustada, né. Então, com a BNCC em 2017, também a escola pôde modificar o currículo, porque cada escola ela tem a configuração do seu currículo que ela acha mais adequado, né? Não só as cargas horárias não são mexidas como elas são propostas, certo? Carga horária é carga horária, está na LDB. São 200 dias letivos, são 800 horas dividido em 200 dias letivos. Então não pode murchar. Essa carga horária tanto é para a educação infantil, quanto para o Fundamental 1, quanto para o Fundamental 2, quanto para o médio, não. Porque no médio a carga horária é diferente. Era 800 e passou para 1.200 e vai subir até 1.400 até 2022. Quer dizer, próximo ano, a gente tem até o próximo ano para essa carga horária ir até 1.400 horas, o médio. Porque no médio é diferente, porque tem a parte tecnológica, né? Tem os médios que são médio tech, é diferente, porque tem a carga horária da base comum e tem a carga horária das disciplinas técnicas. Né? Para a escola profissionalizante, a mesma coisa, tem a carga horária para a base comum e tem a carga horária para as disciplinas técnicas. Então, para o médio funciona diferente, é uma carga horária maior por conta da formação tecnológica. E no fundamental não, na educação no fundamental e creche, pré-escola, não, a carga horária é aquela mesma, 800 dividido por 200, certo? Lá no médio é que é diferente, são mais horas.
A gente vai parar por aqui, porque aí a gente, na próxima aula, né, ainda falando um pouquinho, né, da mudança, né, na próxima aula a gente vem com a quarta etapa, a gente vem fazer um trabalho, vou passar o trabalho no final da aula, daí tem um trabalho que a gente possa fazer uma pesquisa, fazer uma consulta aos documentos e fazer uma reflexão sobre o que a gente conseguiu notar que foi essencial para a mudança da educação e para aquilo que a gente conquistou até hoje, certo? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar melhor isso aqui. Então, fiquem com Deus. Agradeço demais a Marcondes. Marcondes, Deus abençoe você. Janine, Deus te abençoe com muita paz, muita saúde, muita prosperidade, né? Agradecer também pela iniciativa de vocês dois, abrir o instituto, ter um instituto para contribuir socialmente para uma sociedade brasileira melhor, para uma sociedade caririense melhor, para um povo melhor, né, um profissional mais preparado, né? Agradecer a meus colegas profissionais também, professores aqui do Instituto Ímpetus. Galera, um salve para vocês também, certo? E aí vamos continuar estudando, vamos continuar pesquisando, conhecendo, descobrindo novas coisas, porque essa é a nossa função social, colaborar para a formação melhor do aluno. Quanto mais o aluno preparado, melhor ele vai render, ele vai produzir, ele vai conseguir transformar mais e mais, ainda mais pessoas, tá bom? Então, gente, um feliz ano novo, muito cheio de paz, de saúde, de bênção, que Deus possa sempre abençoar vocês com infinitas graças, certo? E abençoar essas duas pessoas maravilhosas, que é Janine e Marcondes. Ei, um salve para vocês, um abraço, turma de Jamacaru, um show, vocês são 10. Fiquem com Deus.